Agora a gente fala de futebol. O Voltaço perdeu ontem para o Joinville de Santa Catarina, Quênia. Pois é, a partida ficou em 1-0, Fernanda. O jogo foi na casa do adversário, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória da equipe adversária veio dos pés do meia Breno, que arrancou e aí mandou um foguete no ângulo do goleiro Douglas. O Voltaço é o 9º colocado na tabela. Situação complicada, do time da região, que agora está na zona de rebaixamento do Grupo B. O Volta Redonda volta a campo no próximo sábado, na abertura do retorno da Série C. A equipe recebe o Operário de Ponta Grossa, do Paraná, no Raulino de Oliveira, às 6 da tarde. Bom, e agora a gente fala de Copa do Mundo, mas do campeonato de 1934. Nessa época, as notícias demoravam a chegar e algumas histórias dos bastidores até hoje são uma raridade. Mas um personagem aqui do sul do estado esteve com o Brasil na Copa da Itália. Olha que legal. As fotos e as lembranças desse Mundial estão até hoje na nossa região. Já na Europa, a seleção brasileira se prepara para estrear no Mundial da Rússia. A imprensa acompanha quase todos os passos. O que essas lentes não conseguem registrar, os próprios jogadores se encarregam de publicar. Agora imagina quando não havia televisão, ou muito menos internet, para trazer todos esses detalhes. Foi assim nas primeiras Copas do Mundo, e é por isso que são raros os registros dos mundiais do Uruguai de 1930 e da Itália de 34. E do pouco material que existe sobre esses campeonatos, parte está aqui no sul do estado. Mais especificamente nesta casa, em Partido Alferes. É aqui que a Carla guarda as fotos da viagem que o pai fez com a delegação brasileira na Copa do Mundo de 1934. Histórias que ele contou diretamente para ela e que ela guarda até hoje na memória. José Caribé da Rocha nasceu em Mendes. Quando viajou com a seleção brasileira, era um médico obstetra de 26 anos, recém-formado, especializado em partos. Agora, o que então ele fazia junto com a seleção brasileira? Quando estava fazendo faculdade, foi trabalhar no Jornal dos Esportes. Ele sempre foi muito ligado a esportes e ele foi trabalhar no Jornal dos Esportes e acredito eu que através desses contatos que ele tinha no Jornal dos Esportes, descobriram que ele também era médico, estava se formando em medicina. E aí resolveram levar 2 pessoas pelo preço de uma. Na época não existia dinheiro para o futebol. Tudo era muito precário, toda a organização. Então resolveram juntar numa pessoa só, numa passagem só, numa despesa só, 2 profissionais. Jornalista, especializado em esportes e médico. As fotos são todas do José. São 20 ao todo. Registros de uma viagem cheia de histórias. Quando cruzaram a linha do Equador, por exemplo, teve piada com o maior craque da época, Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Ele dizia que queria ver a linha do Equador. Então, quando chegou na passagem do Equador, eles puseram num binóculo uma linhazinha preta de costura mesmo, atravessaram de um lado ao outro na lente, disfarçaram um pouco, entregaram para ele, disseram, olha, Leônidas, para você ver aí a linha do Equador. Aí ele disse que ele pegou o binóculo, olhou, virou, olhou para o horizonte, levantou, abaixou e tirou o binóculo dos olhos assim, bem decepcionado, e perguntaram para ele, você não queria tanto ver a linha do Equador? Ele disse que queria, mas eu achei isso uma bobagem. Parece uma linhazinha de costura. O Brasil fez só um jogo na Copa de 34. Perdeu de 3-1 para a Espanha. Foi nossa pior participação em mundiais. A estadia na Europa rendeu ainda 2 amistosos na Iugoslávia e uma escala em Portugal, de onde a delegação voltou para o Brasil. Foi a única viagem de seu José Caribé com a seleção brasileira. O suficiente para marcar várias gerações. Acho que foi uma coisa bastante marcante para a vida dele. Ele morreu sabendo quais eram, com 88 anos, sabendo quais eram as posições de todos os jogadores. Ele dizia e recitava aquilo com uma facilidade enorme. E acho que eu aprendi desde pequenininha a gostar de futebol muito com as histórias dele, com o amor dele pelo futebol.